Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos de volta à nossa leitura. Livro de Ezequiel. Hoje nós vamos finalizar Ezequiel e entrar em Daniel. Vamos orar? O Senhor venha abençoar a nossa leitura na data de hoje. Nós possamos finalizar esse livro com a graça do Senhor nosso Deus. Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, porque Tu és bom, tem sido conosco todos os dias e as Suas misericórdias se renovam todos os dias na nossa vida. Nós te agradecemos por isso. Venha abrir os nossos olhos e o nosso entendimento para que nós possamos compreender a maravilha que tem na Tua palavra, Pai. Esteja conosco esse dia, nos dando um dia de paz e de bênção para cada um de nós. Eu te louvo e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar a continuar Ezequiel 41. E em Ezequiel 41 começa falando sobre a restauração do templo. Ontem nós lemos até o 40, que foram essas visões escatológicas do Apocalipse, que o Senhor mostrou para Ezequiel. E agora ele começa a mostrar a restauração do santuário, do templo. Então levou-me ao templo e mediu os pilares, 6 côvados de largura e a largura. E vou pulando porque é só medidas, tá bom? E entrou dentro e mediu a pilar da entrada. E ele vai falando todas as medidas que tem o templo. Ele está fazendo aqui um tour dentro do templo para o Senhor mostrando a restauração. Lembra que Deus mostrou o templo para ele, levou ele no capítulo, acho que 30 e poucos, agora não me recordo perfeitamente. Levou ele dentro do templo, pediu para ele abrir um buraco na parede e ele viu tudo que acontecia de errado lá dentro. Então agora Deus está mostrando para ele que o templo será restaurado. E aí ele está fazendo esse tour dentro do templo. Por isso que ele vai falando todas as pilares, as portas, as medidas. Mas a gente precisa mesmo compreender o que estava acontecendo ali, tá bom? Então, ele descreve no capítulo 41 toda a parte de dentro do templo. E no capítulo 42, ele vai descrever toda a parte de fora. E fez-me sair para fora do átrio exterior, para a banda do caminho do norte. Me levou às câmaras que estavam de fronte ao largo, vazio, e de fronte ao edifício da banda do norte. E aí ele vai falando, e as câmaras de cima era mais estreita, e tinha 3 andares, e mediu pelas 4 bandas. Então, ele, no versículo 20, fala assim, mediu, do 42, mediu pelas 4 bandas e tinha um muro em redor, que 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Então Deus mostra que o templo para ele, que é um templo que haverá separação entre o santo e o profano. E aí agora vem restauração da glória do Senhor no templo, 43. Então me levou à porta e olha para o caminho do oriente, e eis que a glória de Deus de Israel vinha do caminho do oriente, e a voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. 4. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. 5. Levantou-me o Espírito e levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. Olha aqui a restauração da glória do Senhor, porque a gente lembra que quando ele foi lá e Deus mostrou para ele a glória do Senhor se retirando do templo, agora Deus mostra a glória do Senhor enchendo o templo. E me disse, filho do homem, este é o lugar de onde o meu trono, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E a casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, nem as prostituições e nem os cadáveres dos seus reis nos seus altos, pondo o seu umbral ao pé do meu umbral e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam, por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim, e a sua prostituição e os cadáveres dos reis, e habitarei
no meio deles para sempre. É que o Senhor nos mostra uma restauração espiritual. Então, ele mostrou aquela depravação no templo e agora ele mostra essa reconstrução espiritual. E a restauração do templo e dos altares, olha isso. Tu, pois, filho do homem, mostra a casa de Israel esta casa para que se envergonhe das suas maldades e que sirva de modelo, ou seja, de referência. 12. Esta é a lei da casa, sobre o cume do monte, todo o seu contorno ao redor será santíssimo, e eis que esta lei é a lei da casa. Agora eles começam a restaurar o altar. E aí ele fala assim, no 12, tomará o sangue, porás sobre os seus 4 ângulos e nas 4 esquinas, na lista do contorno e ao redor, e assim fará a purificação e expiação, ou seja, que volta aquela aliança com Deus, aquela restauração do altar. No 26, por 7 dias expiarão o altar e purificarão, e assim consagrarão. E cumprindo eles 7 dias, será que o 8º dia, dali em diante, prepararão aos sacerdotes sobre o altar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios pacíficos, e eu me deleitarei em vós, diz o Jeová. Então eles começam a restauração dos sacrifícios ali, restauração do altar, e faz essa aliança com o Senhor. 44. Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, o qual estava fechada, e disse-me, Senhor, esta porta estará fechada e não se abrirá, ninguém entrará nela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso estará fechada. Quanto ao príncipe, ele ali se assentará como príncipe para comer o pão diante do Senhor, pelo caminho do vestíbulo, da porta entrará e por esse mesmo caminho sairá. Depois me levou pelo caminho da porta do norte, diante da casa, e olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então caí sobre o meu rosto. Olha isso. E diz aos rebeldes, a casa de Israel, assim diz o Senhor, bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel, porquanto chamaste estranhos, circuncisos de coração e circuncisos de carne, para entrarem no meu santuário, para profanarem a minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue, e eles invalidaram o meu concerto por causa de todas as vossas abominações. Então guardaste a ordenança das minhas coisas sagradas, antes que vos constituíste a vós mesmos guardas da minha ordenança no meu santuário. Vocês acreditam que em Jerusalém até hoje tem uma porta fechada, esperando o Messias? Pois é, e tem, que aqui esse príncipe que se assentará como príncipe aqui, ele está falando sobre, é uma visão mais escatológica, né? Dizendo que Jesus voltará e a sua volta, e ele entrará por essa porta que está fechada. E o 13 diz, e não chegarão a mim para me servirem os sacerdotes, nem chegarão nenhuma de todas as minhas coisas sagradas à santidade das santidades, mas levarão sobre si vergonha em suas abominações que cometeram. 15, mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadok, que guardam a ordenança do meu santuário, quanto os filhos de Israel se extraviarem de mim, se chegarão a mim para me servirem, e estarão diante de mim, para me oferecerem a gordura, o sangue, e diz o Senhor Jeová. Então os consagrados chegarão a mim. E eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa, para me servirem, e guardarão a minha ordenança. Olha o 21. E nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio do interior. E o meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o impuro. Então Deus está aqui reconstruindo de novo tudo. Lembra que eles tinham as regras do sacerdote, tá voltando tudo aqui de novo. E o dia em que eles entrar no santo dos santos, entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, oferecerá a sua expiação pelo pecado, diz o Senhor. É a volta dos princípios, né? E agora olha o que eles vão começar a fazer. Eles terão uma herança e eu serei a sua herança. E não lhes darei, portanto, possessão em Israel. Eu sou a sua possessão. Lembra da distribuição de terra? Eles vão redistribuir a terra e os sacerdotes não têm a porção de terra. O Senhor está dizendo, eu sou a sua possessão. No 45, começa a repartir as terras.
Aí fala, quando, pois, repartiste a terra por sortes em herança, ofereceis uma oferta ao Senhor, um lugar santo da terra. Toda essa parte que nós estamos vendo agora das visões de Ezequiel é sobre a restauração de Israel, de Jerusalém. Este será o lugar santo da terra, ele será para o sacerdote, ministros do santuário, que dele se aproximam para servir o Senhor, e lhe servirá de lugar para a casa do lugar, para casas, e de lugar santo para o santuário. E ele começa a rever os princípios, né? E ele diz no versículo 9: Assim diz o Senhor Jeová: basta aos príncipes de Israel afastai a violência, a assolação, e praticai juízo e justiça, e tirai as vossas imposições do meu povo, diz o Senhor. Balanças justas e efa justo e batos justos tereis. Ou seja, o novo recomeço, revendo os princípios. Olha o 18. Assim diz o Senhor, no primeiro mês e no primeiro dia do mês tomarás um bezerro sem mancha e purificarás no santuário. No capítulo 46, aqui continua reiniciando os princípios. Assim diz o Senhor, a porta do átrio interior que olha para o oriente estará fechada durante 6 dias e são de trabalho, mas no dia do sábado ela se abrirá. Também no dia da lua nova se abrirá, ou seja, está reiniciando aqui. Aí ele fala sobre o holocausto, a oferta de manjares, sobre os bezerros sem mancha, sobre as festas das solenidades, sobre preparar o cordeiro de 1 ano. Toda aquela parte que nós vimos e revimos já, por isso não precisa ler todo o procedimento, porque nós já lemos muito isso aqui. E olha isso. No 47, Deus vai mostrar para ele uma visão da torrente das águas purificadoras. Olha, depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo de um umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo da banda direita da casa e da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corria uma das águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão cordel de medir, e mediu 1000 côvados, que me fez passar pelas águas que me davam pelo tornozelo. E aí começa um processo de purificação, né? Esse aqui é um recomeço de se lavar, né? Deus restaura lá os princípios do templo, com os sacrifícios e os sacerdotes, e agora é a hora dessa purificação que eles fazem, né? E olha isso. Mediu mais 1000 de um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que me deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Olha isso. Aí aqui ele fala dos ombros, né? Mediu as águas, fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos ombros, ou seja, ombros é lugar de suporte, de juramento, de colocar a mão, né? De aliança. E aí a água era tão profunda que devia passar a nado. E ele me disse: viste, filho do homem? Então me levou, me tornou a trazer à margem do ribeiro. Então essa água que ele mostrou era água para se mergulhar. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, e uma da banda e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Capina e entram para o mar, e sendo levadas ao mar sararão as águas. Gente, isso aqui é muito maravilhoso, porque para a gente comentar todos esses detalhes dessas águas, porque hoje nós temos aquele que teve o corpo perfurado, que saiu água, que é Jesus Cristo, saiu água de dentro de Jesus, a água que nos purifica. E nós estamos vendo aqui que para que eu possa ter uma aliança com o Senhor, eu preciso me aprofundar, né? Eu preciso perder o domínio da situação e ir em águas profundas, águas purificadoras. Olha isso, continua aqui. E
E ele fala assim, ó, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem em 2 ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão e essas águas sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar nesse ribeiro. Ou seja, haverá salvação, haverá restauração. Este rio é o rio que vai trazer vida, né? Até no lugar mais morto aqui, ele vai trazer vida. E será também que os pescadores estarão junto dele, desde Eugedi até em Eglan. Haverá lugar para estes nas redes, e o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, e em multidão excessiva. Então, ou seja, o lugar mais morto ali, haverá vida, e fala que é multidão de peixes. Mas os seus cachos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma a outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Então cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Ou seja, a água que dá vida, a água que dá alimento, a água que cura, que purifica. Essa é a água que sai do trono. As fronteiras da terra de Israel. Assim diz o Senhor, eis que será o termo conforme qual tomareis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá suas 2 partes, ou seja, nada se perdeu. José terá suas 2 partes. E aí ele continua, e vós herdareis tanto um quanto o outro, porque sobre ela levantei a mão para dar vossos pais, assim que essa mesma terra vos cairá em vós em herança. Então aqui agora ele vai falar de todas as tribos, dos limites das tribos, e vai repartindo as terras novamente, né? E aí entra no 48, falando sobre a restauração do cativeiro. Tudo que o cativeiro levou será restaurado. Então 48 fala, e esses são os nomes das tribos, desde a parte extrema do norte, de banda do caminho de Etlon, vindo para Amate. E aí ele vai falando os lugares, a tribo de Dan, de Assé, de Naphtali, de Manassés, de Efraim, de Ruben, de Judá. E a oferta que eles vão fazer, e a oferta santa será do sacerdote, e será para os sacerdotes santificados dentre os filhos de Zadok, que guardaram a minha ordenança, que não andaram errados, quanto os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas. Aí ele fala dos direitos que os levitas vão ter, que é toda aquela história que a gente já conhece, né, que eles vão ser sustentados, porque eles não terão terra. No 29, no versículo 29, ele fala, e esta é a terra que sortearei em herança às tribos de Israel, e estas são as suas porções, diz o Senhor Jeová. Então, nós vimos que ele restaura aqui e finaliza no versículo 35, dizendo, 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade, desde aquele dia será, o Senhor está ali, ou Jeová Samá, ou seja, a cidade está restaurada. Tudo que foi tomado, tudo que foi perdido, voltou e está restaurado. Então, nós terminamos o livro de Ezequiel com essa restauração do templo, com a restauração do sacrifício, da santidade, a purificação dos sacerdotes, a purificação ali do povo, a restauração das tribos, as terras, e uma cidade restaurada. Então, num cenário de tristeza, o Senhor concede ali para Ezequiel essa visão de restauração. E agora nós vamos adentrar no livro de Daniel, um grande profeta, um homem de Deus que tem muito a ensinar. Daniel, assim, é o exemplo que a nossa consagração a Deus nos leva a grandes revelações. Daniel tem revelações extraordinárias, né? Então ele mostra que, mesmo ele estando em um ambiente totalmente desfavorável, Daniel está ali na Babilônia, foi levado, porque ele era um nobre, ele é dos primeiros a ser levados, na primeira leva.
ele fala que um ambiente nunca é mais forte do que a glória de Deus, né? Então, Nabucodonosor vem, invade Jerusalém, pega as melhores pessoas ali, as mais sábias, os mais bonitos, e Daniel foi levado nessa leva. Daniel, ele tinha uma aliança com Deus, mesmo ali vivendo na Babilônia, comendo do melhor daquela terra, vivendo o melhor, porque ele foi levado para servir. Eles treinaram ele era muito capaz, muito inteligente, e treina eles para servir ao rei da Babilônia, Nabucodonosor. Então, é um jovem assim que tem traz um símbolo de uma inabalável consagração ao Senhor. Porque nós vamos ver que na história dele, que ele se consagra, que essa consagração, gente, ela faz toda a diferença na nossa vida. E é possível, sim, ter uma vida íntegra, consagrada ao Senhor, ainda que a gente viva num ambiente como os de hoje. Hoje nós vivemos um ambiente que só misericórdia, né? Mas se Daniel conseguiu fazer isso, viver assim na Babilônia, por que nós não conseguimos, né? E Daniel vai, e com seus amigos vai com ele também. E é uma história bem interessante. Então vamos começar falando aqui que o primeiro teste aqui sobre eles era o teste de caráter, né? E olha isso. No ano terceiro do reinado de Joaquim, o rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum. Deveriam ser formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Ou seja, Daniel, onde ele estava, ele era um homem instruído, sábio na ciência, entendido e de conhecimento. Hoje, gente, eu vou falar para vocês, o povo critica muito quem estuda, quem faz faculdade de teologia, etc. Mas a gente vê que Daniel era um cara estudado, que entendia, que tinha vida íntegra com Deus. Uma coisa não exclui a outra, gente. Buscar conhecimento não tem a ver com caráter. Você busca seu conhecimento, se você tem convicção em Deus, se você vive em Deus, não é isso que vai te tirar da presença de Deus. Nós vamos ver, olha como que Daniel era. O rei determinou que desse ração a cada dia, a porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Então eles vão passar por uma espécie de treinamentos ali por 3 anos, aprender a falar a língua deles, e depois, sim, ir lá ver com ele. Então eles seriam bem tratados, bem cuidados. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, né, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Ou seja, olha o que a Babilônia, ela te dá o melhor, te trata bem, mas a primeira coisa que a Babilônia faz é arrancar a sua identidade. Muda o nome deles. E Daniel assentou no seu coração que não se contaminaria com a porção do manjar do rei, nem com o vinho, nem com a bebida. Portanto, pediu o chefe do eunucos que lhe concedesse e não em contaminar-se. Ele falou, eu não quero esse tipo de comida para mim. Então o chefe disse, Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que deveria ele aos vossos rostos mais triste do que os jovens que são vos iguais? Assim arriscarei a minha cabeça para com ele. Fala, rapaz, todo mundo vai comer do bem e do melhor, e vocês vão se apresentar que jeito? Vocês vão ficar desnutridos, né, com a cara murcha. Então Daniel disse ao despenseiro, experimenta, peço que os teus servos 10 dias, fazendo que nos deem legumes e comer água e a beber.
e faz o teste, né? Então nós vamos comer legumes e água. Então ele veio nisso e experimentou os 10 dias. E no final dos 10 dias pareceram aos seus semblantes melhores do que o que estavam mais gordo do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Então ele estava ali e eles já estavam mais bonitos e saudáveis. Então esses 4 jovens, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento, inteligência e todas as letras de sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento de toda a visão e sonhos. Então Daniel se consagra e olha só, a consagração nos traz revelação. O segredo das revelações que o Senhor nos dá é a nossa consagração com Ele. Deu para todos eles, para os outros 3, né, para Sadraque, Mesaque e Abednego, né, ou seja, Ananias, Misael e Azarias, Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria do alto. Mas para Daniel, ele dá o espírito de revelação, visão e sonhos. E o rei falou com eles, entre todos eles, não foram achados outros tais como Daniel, nem Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. Então, eles eram tão inteligentes, tão capazes, tão conhecedores, tão cheios de sabedoria, que o rei os manteve ali com ele. E toda a matéria de sabedoria e inteligência sobre o que o rei lhes fazia pergunta, achou eles 10 vezes mais doutos do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro, ou seja, por 60 anos, Daniel serviu na Babilônia 10 vezes mais sábio e muito além na sabedoria do que os magos e todos os doutos e os astrólogos da Babilônia, de todo o reino. Que privilégio, né, gente? É um privilégio, mas assim, que foi buscado, né? Que tem um porquê. E aí começa a história, né? Que no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, um sonho do seu espírito perturbou e passou-lhe e deu o seu sono. E o rei mandou chamar os magos e os astrólogos para ali falar com ele. E aí ele fala, olha, eu tive um sonho. Para saber, o sonho está perturbando meu espírito. E os caldeus disseram ao rei, rei, então diz qual que é o sonho. E aí ele fala assim, não, mãe, vocês têm que adivinhar o sonho e me explicar. Aí como assim? Como assim explicar os sonhos? E agora começa a parte das interpretações proféticas de Daniel. E aí o rei fala assim, não, que foi que me tem escapado, se não me fizeste saber o sonho e sua interpretação, serei despedaçados, e vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vocês me contarem o sonho, a sua interpretação, receberei de mim presentes e dádivas. E aí ele fala, né, vocês precisam saber o que eu sonhei e interpretar. E aí eles falam, nossa, como que nós vamos fazer isso? Se o senhor não nos contar o que o senhor sonhou, como que nós vamos interpretar? E aí eles falaram assim, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor, dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago ou astrólogo ou caldeu. Isso, aí eles falam, isso é impossível, né, Nabucodonosor? Então o rei ficou irado, enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. E o que acontece? Matar todos os sábios. Quem que eram dos sábios da Babilônia? Daniel. E aí Daniel e seus amigos estão agora sobre essa ameaça de morte, tá ali, não é? E aí saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios e buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Então Daniel estava nem sabendo por que ia morrer, gente. E aí Daniel responde, fala assim, por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso para Daniel. E aí ele fala, então Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pusesse da interpretação. Então Daniel foi para casa e fez a saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou a Deus do céu. Ou seja, gente, quem se consagra, Deus não abandona, Deus não deixa na mão aquele que vive em consagração constante com ele. Então o Senhor falou, seja bendito o nome de Deus. Então Daniel falou,
Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas. E com ele mora a luz. Então Arioque depressa induziu a Daniel à presença do rei e disse assim: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o que fará saber ao rei a interpretação. Então respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que viste e interpretaste? E Daniel respondeu: o segredo que o rei quer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir o rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os seus segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho, as suas visões, da sua cabeça, na tua casa, são estas. Então, fala assim, olha, ninguém pode falar para o senhor o que aconteceu, a não ser um Deus que te mostrou o que vai acontecer. Então Deus ali mostra a sua grandeza para o homem mais poderoso da Babilônia. Então ele está ali, aí ele começa a contar, né? Ele começa a contar o sonho de Nabucodonosor para o próprio Nabucodonosor. Tu, ó reis, estava vendo, e eis que uma grande estátua, essa estátua era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era como ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre as coxas de cobre. As pernas de ferro e os pés em parte de ferro eram em parte de barro. Essas estava vendo quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés e o ferro de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, e ele continua contando. E este é o sonho. Também a interpretação dele é o seguinte: tu, rei, és rei de reis, pois Deus dos céus te tem dado reino e poder e força e majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, eles te entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és cabeça de ouro. Tu és a cabeça de ouro. Então ele está explicando, aquela cabeça de ouro é você. E depois de ti se levantará um outro reino, inferior ao seu, um terceiro reino de metal, e o qual terá domínio sobre toda a terra. Então ele começa a falar aqui, ó, que esse outro reino é a Pérsia. Depois ele vai falar que o terceiro reino já é o reino grego, e o quarto reino, gente, é o reino romano. E aí ele vai falar, né? Levantar esse outro reino inferior ao seu, o terceiro reino de metal, e o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo. Esse aqui é o reino, é Roma, né? E quando aos que viste dos pés e dos artérios em parte de barro e oleiro, essa parte de ferro, isso será um reino dividido. Ou seja, olha o nível de revelação que Deus deu para Daniel, né? Então, o segredo de ter acesso à revelação é a consagração. E então o rei Nabucodonosor, versículo 46, caiu sobre o seu rosto e adorou Daniel e ordenou que lhe fizesse uma oferta de manjares e perfumes suaves. Então respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o seu Senhor dos reis, e o revelador de segredos. Então o rei engrandeceu a Daniel, lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs como governador de toda a província da Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia, e Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel estava às portas do rei. Então ele pede que os seus amigos também estejam ali com ele. Então, a consagração de Daniel leva ele a esse nível de consagração, de revelação. No capítulo 3, é aquela história famosa de Daniel e os seus amigos no forno, né? E aí, o que acontece? Aí Nabucodonosor fez uma estátua de ouro para ele, e a altura era de 70 côvados, e etc. Era uma estátua enorme. E aí, quando saiu o decreto, era que quando ouviste, olha, no 5, quando ouvi o som da buzina e dos pífados da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, dos foles, toda essa música, vos prostrarei e adorareis as imagens de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar,
será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente, ou seja, na fornalha de fogo. Portanto, no mesmo instante que todos os povos ouviram o som da buzina, se prostraram e os povos e as nações e as línguas adoraram a estátua de ouro do rei Nabucodonosor. Porém, os homens viram que Daniel não fez isso e falou assim para o rei. Versículo 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os seus negócios da província da Babilônia. Então não é qualquer um, gente. Era o governador ali e os seus assistentes. Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e os teus deuses não se servem, e nem a estátua de ouro que se levantasse eles adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e disse: é propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servia meus deuses, e nem adorais estátuas que levantei? E aí eles respondeu Sadraque. Repreendeu Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é o que nos pode livrar, e ele nos livrará do forno e do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Então, e se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Olha, gente, eram homens corajosos. Eles estão ali na frente do rei falando para ele: não, a gente não sei nem por que você está perguntando isso, porque a gente realmente não vai fazer. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que costumou fazer. Ele ficou tão chateado, falou: como que diz respeito, os caras da minha confiança, o povo que eles são os homens de frente aqui, são os primeiros a descumprir. Então ele realmente se enche de furor e manda aquecer 7 vezes mais o forno e jogar lá dentro. E o forno estava tão quente que matou os homens que levaram eles, né? E os homens amarraram eles, né? Colocaram. Os homens foram atados com suas capas, calções, seus chapéus, e toda a veste foram lançadas dentro do forno. Então toda a roupa que eles vestiam só foram amarrados ali, que aí o fogo pegava mais rápido ainda. Aí o Nabucodonosor se espantou, levantou depressa e disse aos seus capitães: ele estava olhando, olha. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa e falou: nós não lançamos, foram 4 homens amarrados dentro do forno? E disseram: sim, é verdade, ó rei. E eu, porém, estou vendo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e não há nenhuma lesão neles. E ajuntaram-se os sátrapas e os prefeitos, os presidentes, os capitães, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos para que não servissem nem adorassem outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmias contra o rei de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este Deus. Uau! Agora o próprio Nabucodonosor está aqui convencido da grandeza de Deus. E aí Nabucodonosor conta a sua história, né? Ele fala: Nabucodonosor, no capítulo 4, rei de todos os povos, nações, línguas que moram em toda a terra, paz seja multiplicada. Pareceu-me fazer conhecidos sinais e maravilhas do Deus Altíssimo tem feito para comigo. E aí ele fala: e tão grandes são os seus sinais, quão poderosas suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno,
e com o seu domínio de geração em geração. E aí ele vai contar o sonho dele. Eu estava sossegada em minha casa, florescente, no meio do palácio. Entraram os magos, e aí ele conta todo o sonho dele. E veio então a minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há espírito dos deuses santos. Eu contei um sonho diante dele. Beltesazar, vai, ele conta o que aconteceu, que é essa história que a gente acabou de falar. No 22 ele fala: és tu, ó rei, que cresceste, que fizeste forte, sua grandeza cresceu, chegou até o céu, o seu domínio, a extremidade da terra. E ele vai e conta, nós acabamos de ler aqui. Só que aí ele fala assim no 29, olha, acontece que quando completar 12 meses, andando a passear sobre o seu palácio, falou o rei disso, não é esta a grande Babilônia que eu identifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu a voz do céu. E a ti diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. E na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva com os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como penas de água, e as unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornei a ouvir o meu entendimento e bendisse. Ó Altíssimo, eu louvei e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é o domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu. E os moradores da terra não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? E aí acontece no 37, ele finaliza: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos e os seus juízos, e pode humilhar o que andam na soberba. Ou seja, o testemunho de Daniel e dos seus amigos fez com que Nabucodonosor, mesmo tendo passado, cumprido todas as coisas ali, ele se entregou ao Deus de Daniel por causa do testemunho de Daniel. Então, o que converte o Nabucodonosor a Deus é o posicionamento de Daniel. Então, o segredo para a gente alcançar grandes revelações, tudo isso é a consagração. Então, nós vimos hoje esse espetáculo de acontecimentos através da vida de 4 homens de Deus, literalmente consagrados, firmes, ainda que vivessem em ambiente totalmente desfavorável, ambiente totalmente desvirtuado, cheio de outros deuses, eles permanecem firmes e fortes. Ok? Amanhã vamos dar continuidade ao livro de Daniel a partir do capítulo 5. Então, muito obrigada a vocês. Estejam aqui conosco, se Deus quiser. Obrigada, gente.